A chuva caía como lâminas naquela noite de outono em Coimbra, transformando as ruas em rios de lama. Tiago, com apenas 18 anos, estava de joelhos na porta de casa, as malas ao lado, o corpo encharcado tremendo não só de frio. Sai daqui! Não és meu filho, gritara o pai, António, a voz rouca de fúria e vergonha. A mãe, Maria, chorava em silêncio no hall, sem coragem para intervir. O irmão mais novo, Miguel, então com 13 anos, espiava da escada, os olhos arregalados de terror. Naquela noite, a família Oliveira expulsara Tiago para a rua porque ele amava outro homem. Tiago cambaleou pelas ruas escuras, o coração partido em pedaços. Como puderam fazer isto? Eu sou o mesmo de sempre. O filho que ajudava na loja, que sonhava com a universidade. Só porque amo Pedro. As palavras do pai ecoavam na sua mente: isto é uma vergonha. Uma aberração. Não voltes nunca mais. A chuva misturava-se com as lágrimas. Ele pensou em acabar com tudo ali mesmo, mas algo o impulsionou para a estação de comboios. Fugiu para Lisboa, onde ninguém o conhecia, onde poderia reinventar-se. Anos passaram como sombras. Tiago sobreviveu primeiro com trabalhos precários, limpando ruas, servindo cafés. A solidão era uma companheira constante. Eles preferiram a aparência à família. O que diriam os vizinhos, a igreja? Ele recordava as missas de domingo, o pai orgulhoso ao lado dos filhos, a mãe rezando pelo futuro deles. Agora, era um fantasma. Encontrou Pedro novamente, por acaso, num bar discreto no bairro Alto. O amor renasceu, mais forte, mas Tiago carregava a ferida aberta. Não posso perdoá-los, confessava a Pedro nas noites de insônia. Mas dói tanto não ter família. Em Coimbra, a vida continuou como se Tiago nunca tivesse existido. António endureceu, mergulhando no trabalho na pequena loja de vinhos que herdara do pai. Maria adoeceu devagar, uma tristeza que nenhum médico explicava. Miguel cresceu à sombra daquela ausência. Aos 13 anos, vira o irmão ser expulso e guardar o segredo. Admirava Tiago, o irmão mais velho que o protegia dos bullies na escola, que lhe contava histórias de aventura. Porquê, mano? Por que eles fizeram isso? Miguel perguntava-se em silêncio, enquanto ajudava o pai na loja. Miguel tornou-se um jovem sério, estudioso. Aos 23 anos, era o orgulho da família, formado em engenharia, empregado numa empresa em Porto, voltando a Coimbra nos fins de semana. Mas dentro dele, uma tormenta crescia. Desde adolescente, sentia algo diferente. Olhares para colegas de equipa no futebol, um calor no peito ao ver certos rapazes. Não pode ser. Não comigo. O medo paralisava-o, recordava a noite da chuva, o grito do pai. Se souberem, vão fazer o mesmo comigo. Escondia-se, namorava raparigas por obrigação, mas o vazio aumentava. Um dia, em Lisboa por trabalho, Miguel conheceu Rafael. Num café no Chiado, os olhares cruzaram-se. Rafael, artista, aberto sobre a sua orientação, sorriu com uma naturalidade que Miguel invejava. Conversaram horas. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se visto. Ele entende. Ele não julga. Mas o pânico veio depois, se o pai souber. Se a mãe. Voltou a Coimbra atormentado. As noites tornaram-se inferno de pensamentos. Eu sou como o Tiago. O mesmo pecado. Vão me odiar também. A família notava a mudança em Miguel. Estás estranho, filho, dizia Maria, os olhos preocupados. António resmungava, homem tem de ser forte. Miguel sorria forçado, mas dentro, gritava. Pensava em Tiago constantemente. Onde estará ele? Sofreu como eu sofro agora. A culpa misturava-se ao desejo de liberdade. Rafael ligava, mandava mensagens, e Miguel respondia às escondidas, o coração acelerado de medo e excitação. Uma noite, sozinho no quarto de infância, Miguel chorou. Não aguento mais esta mentira. Mas se disser a verdade, perco tudo. A família, a casa, o respeito. Imaginava a cena, o pai enfurecido, a mãe desmaiando. Como Tiago, expulso na chuva. Mas algo mudara no mundo.
Portugal evoluíra, leis protegiam, mas na sua família conservadora, o tempo parara naquela noite fatídica. Tiago, em Lisboa, construíra uma vida. Com Pedro, adotaram um estilo discreto, mas feliz. Tiago tornara-se designer gráfico, bem-sucedido. Mas a ferida nunca cicatrizara. E o Miguel? Cresceu sem mim. Será que me odeia por ter manchado a família? Pedro insistia, procura-os. O tempo cura. Mas Tiago recusava. Eles escolheram. Eu não volto. O destino, porém, preparava uma reviravolta. Miguel, pressionado pelo amor crescente por Rafael, decidiu confrontar-se. Precisava de coragem. E, sem saber, os caminhos dos irmãos estavam prestes a cruzar-se novamente. Miguel não dormia há dias. O telemóvel vibrava com mensagens de Rafael. Quando nos vemos outra vez? Sinto a tua falta. Cada palavra era um deleite e uma tortura. Ele é paciente, compreensivo. Mas eu sou um cobarde. Sentado na varanda da casa em Coimbra, olhando o Mondego ao longe, Miguel revivia memórias. Tiago ensinando-o a andar de bicicleta, defendendo-o do pai rigoroso. Ele era o meu herói. E o destruíram por ser quem era. Decidiu ir a Lisboa mais vezes, pretextos de trabalho. Encontros com Rafael tornaram-se rotina, passeios pelo Tejo, jantares íntimos onde falavam de tudo. Rafael contava da sua família acolhedora, apesar das dificuldades iniciais. Eles aprenderam a aceitar. O amor vence o medo. Miguel invejava isso. Por que a minha família não pode ser assim? O conflito interno devorava-o, desejo de ser autêntico versus o terror da rejeição. Em casa, a tensão crescia. Maria pressentia algo. Miguel, estás apaixonado? Conta à mãe. Ele negava, o estômago revirado. António, mais direto, precisas de uma namorada decente. A família precisa de continuidade. As palavras feriam como facas. Continuidade. Sem aberrações como eu e o Tiago. Uma crise abateu-se quando Rafael propôs: vem morar comigo em Lisboa. Começamos uma vida juntos. Miguel hesitou. Liberdade. Mas a que custo? Imaginava a explosão familiar. Numa noite de desespero, pesquisou online sobre Tiago. Anos sem notícias, mas encontrou um perfil profissional: Tiago Oliveira, designer em Lisboa. O coração parou. Ele está vivo. Bem. Aqui perto. Impulsivamente, mandou mensagem no LinkedIn: sou o Miguel. Teu irmão. Podemos falar. A espera foi agonizante. Tiago respondeu dias depois: sim. Num café no Bairro Alto. Amanhã. O encontro foi elétrico. Tiago, mais maduro, olhos marcados pela dor, abraçou Miguel com força contida. Crescente tanto. Pareces um homem. Sentaram-se, o silêncio pesado. Miguel primeiro, senti tanto a tua falta. Aquela noite. Foi horrível. Tiago endureceu, eles escolheram a vergonha em vez do filho. Doeu, Miguel. Doeu anos. Conversaram horas. Tiago falou de Pedro, da vida reconstruída. Miguel, hesitante, confessou: eu. Entendo agora. Sinto o mesmo. Por um homem. Tiago olhou fixamente, os olhos marejados. Rafael. Miguel acenou. Tenho medo. O pai vai me expulsar como a ti. Tiago segurou a mão do irmão. Não deixo isso acontecer. Não outra vez. Mas dentro dele, raiva fervia. Eles não mudaram. Vão magoá-lo como a mim. Miguel sentiu alívio misturado a pavor. Tenho um aliado. Mas e a família? Voltando a Coimbra, Miguel carregava o segredo duplicado. Rafael pressionava por compromisso. Diz-lhes. Ou vive na mentira para sempre. A pressão acumulava-se. Numa discussão com o pai sobre o futuro, António disse: o Tiago foi uma desgraça. Nunca mais o nome dele aqui. Miguel explodiu interiormente,
desgraça. Ele é feliz agora. E eu serei também. A mãe adoeceu mais, uma depressão profunda. Sinto falta do Tiago às vezes, confessou Miguel numa tarde. Mas o teu pai nunca perdoaria. Miguel abraçou-a, o coração apertado. Se soubesses que o teu outro filho é igual. O clímax aproximava-se. Miguel decidiu contar a Rafael tudo, convidando-o para um fim de semana discreto. Mas planos desmoronam. António descobriu mensagens no telemóvel de Miguel, deixado por descuido. A fúria explodiu novamente. António irrompeu no quarto de Miguel como um furacão. O que é isto? Mensagens de um homem. Dizes, amo-te. O rosto vermelho, veias pulsando. Miguel gelou. Pai. Deixa explicar. Maria, alertada pelos gritos, apareceu pálida. António, calma. Mas António não ouvia. Outra vez. Outro filho maricas. Sai da minha casa. As palavras ecoaram como 10 anos antes. Miguel sentiu o mundo desabar. É real. Está a acontecer. Lágrimas correram. Não sou uma vergonha. Amo Rafael como o Tiago amava o Pedro. O nome de Tiago foi uma bomba. António parou. Não ouses mencionar esse traidor. Maria chorou, basta. Não perdemos outro filho. Mas António empurrou Miguel para a porta, a chuva começando a cair novamente, como ironia cruel. Miguel saiu, malas apressadas, o coração em farrapos. Perdi tudo. Tal como ele. Ligou para Tiago em pranto. Aconteceu. Expulsaram-me. Tiago, voz firme, vem para Lisboa. Já. Chegando à estação, Rafael esperava, avisado por Tiago. Abraçaram-se sob a chuva. Agora somos nós contra o mundo. Mas Miguel doía, a mãe. Sofrerá sozinha com ele. Em Lisboa, Tiago e Pedro acolheram Miguel. A casa tornou-se refúgio. Conversas profundas à noite, os irmãos partilhavam dores idênticas. Tiago, pensei que nunca te veria. Mas agora, estamos juntos. Miguel, sinto culpa. Por ti, por mim. A reconciliação fraterna curava feridas antigas. Mas o conflito não acabava. Maria ligava secretamente, tenho saudades, filho. O teu pai está destruído, mas orgulhoso demais. Miguel implorava, fala com ele. Diz que somos normais. Maria hesitava, presa entre amor e medo. António, sozinho, bebia mais. A loja sofria. Vizinhos comentavam a tragédia da família Oliveira. Dentro dele, dúvida crescia. 2 filhos. Será que errei? Recordava Tiago criança, Miguel bebé. A rigidez católica chocava com o vazio da casa. Um twist inesperado, Maria, em segredo, contactou Tiago. Quero ver-vos. Aos 2. Encontro clandestino num café em Coimbra. Maria chorou ao ver os filhos adultos, felizes apesar de tudo. Perdoem-me. Fui fraca. Tiago abraçou-a, queremos-te de volta. Miguel, mas sem mentiras. Maria voltou transformada. Confrontou António, perdemos um filho por 10 anos. Não perdemos outro. Discussões violentas seguiram. António resistia, a Bíblia diz. Mas a solidão pesava. Miguel e Rafael oficializaram relação, vivendo juntos. Tiago e Pedro apoiavam. Os irmãos tornaram-se inseparáveis, curando o passado. Alta tensão quando António adoeceu, coração fraco. No hospital, pediu para ver Miguel. Filho. Errei. Lágrimas raras. Mas seria genuíno. No quarto de hospital, António parecia envelhecido 10 anos num instante. Miguel ao lado, mão hesitante na do pai. Pai. Vieste pedir perdão. António tossiu, não sei. Dói ver-vos assim. Mas a família. Maria interveio, a família é isto. Os nossos filhos, como são?
António confessou noites de insônia. Pensei que protegia a honra. Mas destruí o que tinha. Recordava o avô rigoroso, a educação católica dura. O mundo mudou. Eu não. Miguel, nós não escolhemos amar assim. Nasceu conosco. Saído do hospital, António evitou o tema. Mas Maria insistiu em jantar familiar. Convita Tiago, Pedro, Rafael. António aceitou relutante. O jantar em Coimbra foi tenso. Mesa posta, silêncios cortantes. António olhou Pedro e Rafael. Então. São os vossos companheiros. Tiago firme. Sim, pai. Amamos como tu amaste também. António corou, mas não explodiu. Conversas hesitantes. António perguntou sobre vidas deles. Tiago falou do sucesso profissional. Miguel do amor com Rafael. Lentamente, barreiras caíram. António, sofri quando o Tiago saiu. Pensei que era o fim. Maria, era o começo do nosso erro. Uma quebra, António chorou. Perdoem este velho teimoso. Abraços ao quarto, mas reais. Reconciliação frágil, mas iniciada. Meses depois, mudanças. António frequentava missas menos rígidas, ouvia histórias de outras famílias. Aceitação cresceu devagar. Participou no casamento civil de Miguel e Rafael, orgulhoso apesar de murmúrios vizinhos. Tiago e Pedro renovaram votos, família presente. António, os meus filhos. Felizes. Orgulho novo. Mas sombras permaneciam. Vizinhos conservadores julgavam. António defendia, são os meus. Ponto. Força inesperada. Conflitos internos resolviam-se. Miguel, valeu a dor. Temos família verdadeira agora. Tiago, o perdão cura mais que o tempo. Amizades LGBT em Lisboa fortaleceram-nos. Grupo de apoio onde partilhavam histórias semelhantes. Clímax emocional, aniversário de Maria. Todos juntos, risos genuínos. António brindou, à família que quase perdi. E recuperei. A vida estabilizara, mas ecos do passado persistiam. Miguel e Rafael mudaram-se para casa maior em Lisboa, Tiago vizinho. António e Maria visitavam frequentemente, relação reconstruída em camadas. António lutava internamente. Noites questionava, aceitei mesmo. Ou finjo pelo bem deles. Conversas com padre progressista ajudaram. Deus é amor, não julgamento. Um conflito surgiu, convite para perida em Lisboa. Filhos insistiram. António hesitou, muita exposição. Mas foi, discreto no meio da multidão. Ver filhos felizes, bandeiras arco-íris, tocou. Isto é alegria. Não vergonha. Maria floresceu, amiga de Pedro e Rafael. Aprendi tanto convosco. Orgulhava-se dos netos adotivos planeados. Twist dramático, antigo vizinho de Coimbra espalhou rumores. Os Oliveira têm 2 filhos gays. Vergonha. António confrontou publicamente, os meus filhos são honra. Melhores que tu. Defesa feroz surpreendeu todos. Miguel refletia, o pai mudou mais que esperávamos. O medo transformou-se em proteção. Tiago perdoou plenamente. Demorou 10 anos, mas valeu. Noites com irmão, lembras quando éramos miúdos? Sonhávamos aventuras. Esta foi a maior. Rafael e Pedro tornaram-se família estendida. Jantares animados, viagens a Porto. Alta tensão residual, doença de António recidivou. No leito, confessou tudo, temi o inferno por vos rejeitar. Mas o inferno era sem vós. Filhos ao lado, mãos unidas. Recuperação lenta simbolizou cura familiar. Anos depois, a família Oliveira era unida como nunca. António, reformado, orgulhava-se abertamente. Tenho 2 filhos maravilhosos e os seus maridos. Palavras que outrora impossíveis. Miguel e Rafael adotaram uma criança, neta que António mimava. Tiago e Pedro seguiram,
família crescendo. Reflexões profundas. Tiago, a rejeição na chuva foi o começo da liberdade. Miguel, o segredo que carreguei quase me destruiu, mas revelou o amor verdadeiro. Maria, Deus nos deu lição de humildade. Altíssimo emocional, comemoração dos 10 anos da reconciliação. Casa cheia, brindes lágrimas. António, perdi anos preciosos no medo. Mas ganhei uma família mais forte. Abraços coletivos. Superamos preconceitos, internas e externas. Final, passeio pelo Tejo, todos juntos. 2 casais de mãos dadas, pais atrás sorrindo. Chuva leve caiu, mas ninguém fugiu. Agora, a chuva lava, não afoga. Amor venceu. Família, no fim, era aceitação incondicional.